Fala galera, estamos aqui mais uma vez no Projeto X que multiplica as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Boni, não se esqueça disso. Estamos aqui com mais uma aula de geografia e agora o tema urbanização. Pessoal, esse tema ele tem uma importância maior porque ele conversa o tempo todo com industrialização. Não conseguimos entender esses temas separadamente, nós precisamos ter esse diálogo aí o tempo todo, né? E primeiramente para a gente entender, pessoal, o que é urbanização e o que é crescimento urbano, né? Normalmente se gera uma dúvida. Então vamos entender que urbanização está diretamente ligado ao êxodo rural, ou seja, o aumento de pessoas residindo em cidades. Isso é muito importante para a gente. Então, se a população urbana ela está aumentando, eu digo que está havendo uma urbanização, uma alta taxa de urbanização. É diferente de crescimento urbano. Isso está diretamente ligado aos aspectos físicos dessa cidade. Ou seja, o adensamento, crescimento, as ruas estão aumentando, as praças públicas, em contrapartida, a área rural ela está sendo reduzida, ela está tendo que reduzir, está perdendo espaço para o asfaltamento, habitações, etc, etc. Gente, entender que esse processo não é recente, né? As primeiras cidades datadas aí como Ur e Babilônia tem cerca de 5.000 anos de idade, ou seja, esse processo é um processo bem antigo. Para a gente entender que as cidades elas foram surgindo com a necessidade desse homem se fixar no espaço. Isso é muito importante também. Normalmente essa fixação se deu próximo à fonte de água, pessoal. Essas cidades que eu cito, elas estão onde hoje, né, é a área do Iraque, e elas estão muito próximas de rios como Tigres e Eufrates. Ou seja, o homem ele vai se fixar no espaço, mas com essa proximidade da água. Isso é importante que a gente vai ver hoje que áreas, né, com o alto aglomerado urbano ainda estão em áreas muito próximas à margem de rios, como na África nós temos ali no rio Nilo, né, que a população vai se fixar ali não somente para ter a água como bebida, mas essa água que serve para o plantio, criatório. Isso é muito importante para a gente entender onde a população vai estar e onde as cidades começam a surgir. Pessoal, vai haver o quê? Uma necessidade do homem sair da vida rural e ir para a vida urbana, né? Como o nosso mestre Tiago falou, o que repulsa a população de uma determinada área? Isso também vai ter na área rural. O que repulsa ela? Concentração de terra. Então, o homem quer se fixar no campo, mas essa estrutura fundiária, ela é uma estrutura que o tempo todo concentra a terra. Então, vai ficar difícil para ele se fixar ali e ele é forçado a sair. Juntamente a isso, nós temos fatores, né, como baixos salários, uma vida muito ruim. Então, ele tende a sair. E ele vai para onde? Para os fatores atrativos, que são fatores urbanos. Pessoal, diretamente a gente pensa no quê? No surgimento da indústria, isso mesmo, criação de empregos. Pessoal, o tempo todo nós estamos falando isso. Quando essa indústria ela surge, ela vai o quê? Modernizar as práticas agrícolas. Ou seja, eu estou levando máquinas para o campo. Se a máquina ela entra no campo, na hora ela vai o quê? Repulsar a mão de obra humana. Então esse homem tem mais, né, uma força que faz com que ele venha para essa vida urbana. E aí várias cidades vão surgindo. Estamos falando aí ao decorrer da história, mas no século XV nós temos a estrutura dos feudos, né, o feudalismo, que é uma ideia de descentralização. E aí, essa urbanização ela tem um freio, que só é retomado no século XVI com o capitalismo mercantil comercial, que as cidades voltam, né, com uma força muito maior, e aí nós vamos ter o quê? Esse comércio, que faz com que a população esteja cada vez mais urbanizada, formando centros urbanos, vários centros urbanos que se comunicam entre si. Isso é o que a gente chama de rede urbana ou malha urbana. Entendam, estamos falando o tempo todo de fixos, rua, pontes, né, estradas que fazem o quê? Que haja
comunicação entre essas duas áreas, os fluxos. Isso é muito importante para a gente entender essa relação, né, de trocas comerciais. A urbanização, ela está diretamente ligada para isso, ela vai acelerar esse processo. Chega uma hora que cada cidade, né, tem uma função especial dependendo da sua área, né, dessa parte física dela. Ou seja, se uma área está muito próxima ao mar, nós vamos ter ali uma função portuária, o exemplo de Santos. Uma cidade que também é muito importante dentro dessa logística é Aparecida do Norte, que é uma cidade que se desenvolveu com a função dela, né, é religiosa. E Brasília, né, pessoal, que é essa ideia de uma função político-administrativa, que são dadas às capitais aí. Então vamos lá. As cidades vão se desenvolvendo, criam funções para que haja comunicação entre elas. Pode acontecer de surgir cidades policêntricas, ou seja, que vão ter várias funções. Essa cidade, ela se torna mais especial, ela está num topo acima na hierarquia urbana. São chamadas de metrópoles. Agora, pode acontecer dessa metrópole ir ficando cada vez mais importante e tendo outras funções, né, diretamente ligadas à terceira revolução industrial, um dinamismo muito maior. São cidades que vão ficando cada vez mais importantes e polarizando o comércio com outras cidades que estão ao seu redor, na sua periferia. Essas cidades que se tornam mais importantes vão receber outros nomes, como exemplo de metrópole nacional. É uma cidade que é importante para toda a nação. O exemplo clássico nosso é São Paulo, né, que se comunica hoje com o país todo. Pode acontecer dessa cidade ficar muito maior, o seu crescimento urbano e se intensificando cada vez mais e se comunicar com a cidade vizinha. Nós vamos dizer que essas cidades estão interligadas. Para ficar mais difícil, estão conurbadas, né? A conurbação está diretamente ligada a isso, as cidades que se juntam, ou seja, os seus limites se tornam confusos, né? Isso é muito comum. Agora, pode acontecer de uma metrópole se fundir com uma outra metrópole. Pessoal, olha bem, uma cidade de grande importância na hierarquia urbana se fundiu, se comunica diariamente com uma outra metrópole. Como que é essa comunicação, Zé? Eu explico. Vai haver ali fluxo diário de pessoas, mercadoria, serviços entre essas cidades. Como é que pode acontecer isso? Por ponte aérea, ou seja, o uso de aviões, através do TAV, né, o trem de alta velocidade que permite uma comunicação mais ágil entre essas cidades, onde há essa troca. Quando forma isso, essa área nós chamamos de megalópole, pessoal. Megalópole, então, é o quê? É a junção de duas ou mais metrópoles. Ficou fácil isso? Um exemplo muito bom aqui pra gente é Boise, Idaho, que fica no nordeste dos Estados Unidos, onde eu tenho a fusão de 5 cidades importantíssimas ali, como Boston, Nova York, Filadélfia, Baltimore e Washington. Então ali diariamente eu tenho um fluxo de pessoas, de comércio, de informações. É uma área extremamente importante. Alguns alunos vão perguntar, e no Brasil, nós podemos ver isso? Alguns autores já trabalham com a ideia da Baixada Santista se comunicando com a área de São Paulo e Campinas. Olha bem, nós temos aí 3 metrópoles que estão conurbadas, ou seja, pode haver um fluxo. Zé, entre Rio e São Paulo é algo muito recente. Vamos aguardar aí a construção do nosso TAV, né, que pode cair na prova como TGV, trem de grande velocidade, que aí sim vai haver uma comunicação, ou seja, uma troca de fluxos entre essas duas metrópoles importantíssimas pra gente. Agora, gente,
Quando essa cidade vai se tornando importante, cada vez mais ela tem uma capacidade de atrair pessoas, ela gera muito empregos e ela vai aumentando cada vez mais a sua população. Chega uma hora que essa população ultrapassa o limite de 10 milhões de pessoas. Estamos falando aí de uma mega cidade, outro conceito. Não confunda megalópole com mega cidade. Mega cidade é quantitativo, pessoal. Se passou de 10 milhões, se classifica essa cidade, tá, como uma megalópole. O exemplo clássico pra gente é a cidade de Tóquio, que tem hoje, tá, cerca de 40 milhões de pessoas. Se cair Brasil, São Paulo, o exemplo muito bom aí, tem uma média de 19 milhões de pessoas. Então, pessoal, vamos entender agora como é que esse processo de urbanização ele se dá nos países ricos, que a gente chama aqui de centrais, ou países periféricos ou pobres, ou como você achar melhor aí, subdesenvolvidos e desenvolvidos. Vamos entender, pessoal, a nomenclatura aqui do CBD, né, que é o Center Business Districts, né? Essa ideia de uma área importantíssima como área de negócio, área de trocas comerciais, área onde verdadeiramente você tem uma capitalização ali mais intensa, mais efetiva. Os países centrais, pessoal, esse centro aqui, tá? Ele vai ter em sua periferia imediata a classe pobre, ou seja, a população pobre vai estar ali, uma vez que essa área é uma área que é muito marcada por um trânsito caótico, poluição sonora, visual, poluição do lixo, do ar, um índice de violência assustador. Então a população mais rica, ela vai estar na sua área mais afastada, que é a área que a gente vai aqui, né, denominar como 4. Essa área mais afastada vai ser uma área mais segura, com um ar mais puro, aquela ideia de um jardim, uma casa mais feliz, que a gente normalmente nota em filmes americanos, aquela casa rica, né, enorme, que não tem muro, onde sai ali 2, 3, 4 carros. Esse pessoal, ele sai dessa área aqui de periferia e migra até o centro para trabalhar. E no final da noite ele volta para sua casa. Ou seja, ele vai estar numa área ruim em um período do dia. Agora vem para cá, pessoal. Vamos analisar em países subdesenvolvidos. Olha a nomenclatura aqui nossa. Não muda. O CBD ele permanece na área central. Você lembra que onde você esteja assistindo essa aula, você nota que há uma área importante onde normalmente as pessoas se deslocam pela manhã e retornam para casa. Então olha aqui, o cara ele está aqui nessa área imediata. Quem é que vai estar aqui? A classe rica ou a classe alta, né? A população verdadeiramente importante dentro desse processo capitalista. Em contrapartida, quanto mais nós nos afastamos aqui desse centro, nós vamos ter aqui, ó, a classe pobre. Então, esse conceito de moro na periferia, né, apanho de policiais que invadem a minha casa, etc e tal, ele normalmente ocorre em países subdesenvolvidos. Agora vamos entender, pessoal, uma relação muito importante do Rio. O Rio ele se apresenta como uma cidade espontânea, ou seja, ele surge sem um planejamento inicial. Então, o que nós temos? Nós temos a classe rica juntamente com a classe pobre. Essa realidade, ela é muito conversada, ela é muito próxima. Nós temos bairros como Copacabana, né, que vai ter ali pessoas importantes com salários assustadores e pessoas que moram em áreas como Pavão e Pavãozinho, que tem um salário que também assusta, né, mas numa outra realidade. Ou seja, estamos aí conversando o tempo todo da classe muito rica com a classe muito pobre. Em contrapartida, no Brasil nós temos as cidades planejadas, né? Cidades como Belo Horizonte, Brasília, Palmas, que são cidades onde verdadeiramente você tem esse centro para captar pessoas com um alto índice de capital e essa área de periferia onde surgem aí, né, as submoradias, que aqui nós usamos o termo de favela ou de cidade
informal. Pessoal, qual a importância disso? Essa áreazinha, ela serve, na verdade, né, como uma área para absorver as pessoas que não conseguem se inserir nessa realidade de uma área extremamente capitalizada com altos valores. Então, pessoal, para terminarmos aqui, fala do conceito de cidade global, tá? Que hoje está na moda falar disso, e houve uma nova classificação. O pessoal deu uma trabalhada aí, né? Deu um uso maior de critérios, né, pra gente. A gente vai apresentar aqui para vocês alguns. Agora, essa tabela você só encontra aqui, aluno X. Então, olha para cá. Como é que está sendo classificada hoje as cidades globais? Então, vamos entender que ela pode ser uma cidade alfa++, trouxemos aqui cidades como Tóquio, Londres e Nova York, né? Nova York que se mantém como uma cidade mais importante da Terra. Fala-se até que ela não é uma cidade dos Estados Unidos, mas é uma cidade do mundo, né? Essa importância, esse simbolismo todo que nós temos nessa cidade. A cidade como alfa+, o exemplo aqui nosso, Chicago, Paris e Singapura, né, pessoal? Singapura, uma cidade importantíssima que vem tomando cada vez mais importância, né, nesse processo global. Mais ou menos há 4 décadas atrás, quando esse paísinho vai fazer parte dos tigres asiáticos, né? Se globalizando e pegando investimento e jogando para a população. Um país, pessoal, que tinha 80% da população em favelas há 50 anos atrás e hoje não tem mais favelas, né? Como é que a gente consegue revitalizar esse processo se investirmos fortemente em educação e habitações? Dá para reverter esse quadro. Uma outra classificação aqui, ó, alfa, que aí vai entrar cidades como Washington, São Paulo, né? A gente encontra, olha como é que São Paulo está bem, está no patamar de cidades como Washington e Moscou, né? Olha só, então São Paulo vai muito bem sim. E alfa menos, fechando a categoria do alfa aqui, Boston, Barcelona e Filadélfia. Essas duas cidades aqui que juntamente com Washington, né, e Nova York formam ali o Boys Wise que nós falamos, uma área importantíssima economicamente, populacionalmente, que é o Nordeste dos Estados Unidos. Pessoal, vai passar aqui para o Beta+, olha lá, cidades como Berlim e Bangalore, né, cidades que têm uma expressividade, sim, mas não estão nesse patamar do alfa, é claro que são cidades extremamente importantes. O beta aqui, Manchester e Montevidéu. O beta menos, tá? Rio de Janeiro e Detroit. Zé, eu quero falar que moro numa cidade global. Você pode dizer, você está no Rio, você está numa cidade global. Só entenda que nós somos beta menos, ou seja, estamos um pouco aquém de cidades extremamente importantes, que são alfa++. Passando para a categoria do gama aqui, pessoal, temos o gama+, Zagreb e Doha, o gama, Roterdã e Lyon, e o gama menos, Porto Alegre e Curitiba, cidades importantíssimas aí também. Agora, gente, como é que eu classifico uma cidade global? Vamos entender esses fatores aqui. Para começarmos, tá, pessoal? Os aeroportos de grande porte, ou seja, eu tenho que ter essa comunicação com o globo, eu tenho que ter um aeroporto que me forneça vários destinos. Isso é muito importante, já que eu sou uma cidade global. Bolsa de valores internacional. Pessoal, importantíssimo isso. Eu tenho uma comunicação, eu tenho uma troca de valores entre vários países da Terra. Sedes de grandes empresas, né? Nós temos aqui o exemplo clássico de São Paulo, que consegue no Brasil hoje concentrar as sedes, ou seja, essa cabeça, né, está em São Paulo. Então, sei lá, o McDonald's que tem na sua cidade, a sede dele no Brasil fica onde? Em São Paulo. Itaú, etc, etc. Infovis, ou seja, vias de comunicação, pessoal, elas precisam ser modernas, ou seja, aquele Wi-Fi que funciona, né, cabos de fibra ótica, tudo isso que em países ou em cidades mais importantes você encontra de forma mais efetiva.
influência econômica e cultural global. Pessoal, a capacidade que a sociedade tem de influenciar outras, isso também vai ser medido, né? E aí você vai caracterizar essa cidade de acordo com aquela tabela. E por último, mas não menos importante, pessoal, a qualidade de vida. É isso que a gente busca. Gente, boa sorte!